Bom dia, bom dia, bom dia, família de fé. Bom dia, povo amado de Deus, povo amado da Virgem Maria. Nessa manhã de segunda-feira, Semana Santa, damos início a essa semana maior na nossa vida. Como diz Santo Irineu, o Santo Padre do Deserto, ele diz que esta semana é a semana do maior recolhimento para encontrar o Cristo Salvador. E assim nós possamos, nessa semana, ter esta disposição. Ter essa disposição de nos recolher, ter essa disposição de nos voltar para o nosso Senhor. Que a graça de Deus possa envolver o seu coração e o meu coração. E que nenhum acontecimento, nenhuma dificuldade, nenhuma provação possa nos tirar deste grande mistério de fé. Porque a Semana Santa é um mistério de fé para a nossa vida. Quem consegue viver isso, consegue entrar num mistério com Cristo, de salvação, de revelação, de doação. Consegue entender muito da sua vida ordinária, da sua vida natural, quando você entra no mistério da paixão de Jesus. Porque a paixão de Jesus não é simplesmente um acontecimento que a gente lembra. Não. A paixão de Jesus é um acontecimento que nos salvou. Então nós não só lembramos, mas nós revivemos. E eu queria que você repetisse isso. A paixão de Jesus não é um teatro. A paixão de Jesus, ela não é uma encenação. A paixão de Jesus foi algo concreto que aconteceu e que me salvou. Você pode dizer isso para você mesmo. Você pode repetir isso para aumentar a sua fé. Para que você lembre que essa semana é a semana de você se recolher e estar com Jesus, e estar com Nossa Senhora. Uma grande manifestação do amor de Deus, uma grande manifestação do desejo de Deus em ter a humanidade junto dele. Por isso, dentro de nós, há este anseio em estar com Deus, em conhecer a Deus. Por isso, há essa inquietação na alma de estar com Deus, porque Deus nos chamou para isso. Nós somos criados para isso, para estar com Deus. Quantas pessoas hoje enfrentando mesmo, Quanta angústia, quanta ansiedade, quanta coisa à sua volta e dentro, principalmente dentro de si, porque procura Deus em lugares onde Deus não está. Eu tive essa semana observando algumas coisas. Eu tive no mercado e eu vi uma moça, não uma moça assim, mas eu via várias pessoas, mas ela me chamou muita atenção, Ela estava com a amiga e um filho, pelo jeito era filho dela. E ela estava com o celular ligado, com fone de ouvido. E a filha e a amiga e comprando coisas. Ela estava em 3 situações totalmente diferentes. Com uma amiga, no mercado e com a filha. E ainda ouvindo músicas. E músicas altas. Eu falava, gente, como que ela conseguiu entender o que a filha estava pedindo? Como que ela conseguiu entender o que a amiga estava falando? Por quê? Porque a perturbação é tantas vezes, o barulho é tanto às vezes interior, é tanta confusão do que está acontecendo do lado de fora, que às vezes a gente se perde e nem sabe o que está fazendo. Você via que ela olhava as prateleiras e ela ia pegando as coisas sem pesquisar um preço, sem ver se aquele produto estava já com a data de validade vencida. Sabe, sem olhar qual seria melhor para ela e para a família dela. Ela simplesmente ia pegando. E às vezes, quando nós estamos no meio desses grandes barulhos, é assim que também a gente responde. Vai fazendo as coisas de qualquer jeito. Vai vivendo de qualquer jeito. E não é assim. Eu trouxe esse testemunho para vocês. Por quê? Porque essa semana nós não podemos viver dessa forma.
Eu sei que talvez você está vivendo várias coisas, mas não te tira o direito de entrar no mistério da semana maior. Eu sei que talvez você está vivendo conflitos, eu sei que talvez você está vivendo dificuldades, eu sei que talvez você está vivendo um processo de dor, um processo de amadurecimento, mas hoje você precisa se voltar para o Senhor. Tira os fones, saia do mercado, vá viver com as pessoas que você ama, vai entender o processo de salvação que Deus, Ele viveu para que você tivesse vida. Tira um pouco os barulhos, tira um pouco essas inquietações da sua alma e dê a você o direito de uma semana em paz com Jesus. Dê o direito para a tua alma respirar. Dê o direito para a sua mente transcender no entendimento daquilo que Jesus viveu para que nós tivéssemos vida e uma vida em abundância. Que o Senhor te ajude e me ajude também. Amém? Vamos então tomar a nossa meditação da Quaresma, as reflexões de São Tomás de Aquino. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Vinde, Senhor, em auxílio à minha alma e à alma de todos os meus irmãos. Vinde com o Espírito Santo, dando-nos a graça, não de um entendimento maior, mas de uma experiência maior com nosso Senhor. Vinde, Espírito Santo, alargando o nosso coração na capacidade de amar a Deus, de estar com Deus. Vinde, Espírito Santo, trazendo aos nossos ouvidos espirituais e humanos uma audição sensível à voz do Criador, à voz do Deus Todo-Poderoso. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, junto a Nossa Senhora, nos conduzindo, nos elevando a este momento maior da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome comigo. Hoje, vamos na página 398 do nosso direcionamento espiritual. Segunda-feira. Necessidade de uma perfeita purificação. Se eu não os lavar, não terás parte comigo, disse Jesus. Ninguém pode ser co-herdeiro de Cristo e participar da herança eterna sem se purificar espiritualmente, como está dito nas Escrituras em Apocalipse 21, 27. Não entrarás nela coisa alguma contaminada, e quem entrará e quem estará no seu lugar santo? O inocente de mãos e limpo e de coração. Salmo 23, 3, 4. É como se nosso Senhor dissesse: se eu não os lavar, não estarás puro, e se não estiveres puro, não terás parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Conturbado, Pedro oferece-se todo para a oblação, cheio de amor e temor. Como se lê no itinerário de São Clemente, Pedro estava a tal ponto ligado à presença corporal de Cristo, que com tanto fervor amava, que após a ascensão, ao lembrar-se da doçura extrema de sua presença e da santidade de sua vida, arrebentava em lágrimas ao ponto de suas pálpebras parecerem queimadas. São Tomás de Aquino aqui está nos fazendo memória do momento em que Jesus ia lavar os pés dos apóstolos e Pedro, o mais expressivo dos apóstolos, podemos dizer, ele diz: não lave meus pés, Jesus, eu não sou digno disso. Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, não terá como você entrar. E aí Pedro se lança e diz: não, Jesus, não é só os pés,
mas me lava inteiro. Porque Pedro reconhece que ele precisa de Deus em tudo, ele precisa de Jesus em tudo. Não é só nos pés, mas é em toda a sua vida, em toda a sua alma, em todo o seu entendimento, em toda a sua capacidade de ser uma pessoa. Então ele se lança a Cristo. Todo homem possui 3 coisas: a cabeça no topo, os pés embaixo e as mãos no meio. Do mesmo modo, o homem interior, ou a alma, a cabeça, é a razão superior pela qual o homem adere a Deus. As mãos são a razão inferior com a qual o homem se dedica à vida ativa. Aos pés são a sensualidade. O Senhor, porém, sabia que os discípulos estavam puros quanto à cabeça, pois estavam unidos a Deus pela fé e caridade. Puros também quanto às mãos, pois suas obras eram santas quanto aos pés. Tinham alguns apegos terrestres por sensualidade. Veja, o pé, os caminhos que eles vão, né? O Senhor precisava conduzir os caminhos, as escolhas deles para Deus, centralizar as escolhas deles em Deus. Porém, Pedro, temendo a ameaça de Cristo, consente não apenas na oblação dos pés, mas ainda das mãos e da cabeça. Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. É como se dissesse: eu ignoro se estão sujos minhas mãos e a cabeça. De nada me sinto culpado, mas nem por isso me dou por justificado. 1 Coríntios capítulo 4, 4. Por isso estou pronto para purificar não somente os meus pés, e é dos apegos inferiores, mas também as mãos, e é das obras e a cabeça, e é a razão superior. Jesus lhe disse: aquele que se lavou não tem necessidade de lavar senão os pés, pois todo ele é limpo. Diz Orígenes, um santo padre do deserto, que eles estavam limpos, mas que ainda precisava de uma purificação maior, pois a razão deve sempre aspirar os dons mais perfeitos, subir ao cume das virtudes e resplender com o alvo da justiça. Aquele que é santo, santifique-se mais. Apocalipse 22, versículo 11. São Tomás de Aquino hoje vem dizer para nós de Pedro, aquele que se deixou encontrar por Deus, e ao deixar encontrar por Deus, Deus encontrou também o coração de Pedro. Pedro então recebe de Deus uma revelação, a revelação de quem é Jesus. Vocês vão lembrar, né? Que quando Jesus diz: Pedro, quem te dá essa revelação, né? Tu és o Filho de Deus. Não é você que entendeu isso, foi a graça de Deus que esteve em você. Jesus então, ele traz para nós essa meditação junto com São Tomás de Aquino, nesta segunda-feira, justamente para dizer que, por mais que Pedro era muito próximo fisicamente, Pedro estava junto. E Pedro, ele tem uma experiência de revelação, mas ele também tem uma experiência de ser usado pelo diabo. Pedro, ele está com Deus, mas ele tem também os desvios. E aí, Jesus traz essa pessoa, porque os demais, por mais que estavam próximos, não tinha essa abertura tão grande para as coisas de Deus. E aí Pedro é aquele que fala, é aquele que coloca as suas emoções, ele coloca o que ele está sentindo para fora, ele não esconde, ele não retém. E aí então Jesus, ele traz ele para perto. E veja que hoje essa reflexão quer dizer o que para mim e para você? Que por mais que a gente esteja indo na igreja, por mais que a gente veja
Todos os dias a oração da manhã. Por mais que nós tenhamos feito os 40 dias, né, de meditação, por mais que a gente procure, nós precisamos sempre mais. Não é suficiente nesta terra toda a nossa busca por Deus. É preciso se lançar mais. É preciso se envolver mais com as coisas do Senhor. Porque nós somos pessoas com corrupção no interior. Nós temos uma inclinação para o mal. Nós temos uma inclinação para as coisas do mal. E o Senhor está dizendo isso para nós. Por isso é necessário vos lavar. Por isso é necessário a confissão. Por isso é necessário o arrependimento. Por isso é necessário clamar o Espírito para que a gente se arrependa das nossas más obras. Porque não basta, gente, isso é fato. Não basta a gente estar em Deus na questão física. Nós precisamos deixar os nossos afetos serem convencidos de Deus. Ontem, nós tivemos uma experiência muito dolorosa na comunidade Mariana Resgate. Ontem, uma irmã de carisma, ela é do terceiro elo, não é membro de vida e de aliança, mas ela nos ajuda muito e ela está conosco há muito tempo. E ela estava grávida, né? Estava aí prestes a ter o bebê. E o bebê ia nascer agora, daqui 1 semana, 2 semanas. E ontem o bebê dela veio a falecer. E nós, esses dias tivemos o nascimento de uma outra, né? O nascimento de filho de outro membro na sexta-feira. E ontem nós tivemos a morte. E existe momentos em que a gente se depara, né, com a dor, se depara com o sofrimento. E a gente se vê ainda corrompido nisso, né? Nos questionamentos. A gente se questiona e a gente questiona Deus. E a gente questiona o porquê de algumas coisas. E veja que nós estamos em Deus. Nós estamos nele, né? Eu me lembro, participamos de um retiro sábado. Passamos o dia todo em oração, em escuta da palavra, em escuta de ensinamentos. Mas no domingo, quando eu recebi a ligação, 5 horas da manhã, meu coração parece que foi em volta assim, de uma revolta. E aí eu falava, Jesus, que isso? Por que eu estou assim? Né? E vários momentos ontem durante o dia, eu trazia à minha memória aquilo que me dava esperança. E eu falava, Jesus, eu estive contigo ontem, eu comunguei, eu ouvi a tua palavra, um padre veio pregar para nós o retiro, Maria Célia veio pregar para nós, mas parece que hoje eu esqueci tudo. Parece que hoje eu esqueci tudo que eu ouvi. Parece que, onde está? E Jesus hoje trouxe essa reflexão. É preciso que a gente se purifique. É preciso que a gente o tempo todo busque a verdade de Deus e busque e lembre Deus. Tem o controle de tudo. Porque assim, nós vamos viver, já tomando a palavra, quando o pecado entrou no mundo, quando a desordem entrou no mundo, nós tivemos acesso ao sofrimento, nós tivemos acesso à dor, nós tivemos acesso à morte, quando o pecado entrou no mundo. Então, a partir dali, todo cristão vai experimentar da sua salvação momentos altos, como o lava-pés, a instituição da Eucaristia, aquele momento maior, onde Jesus lava os pés, onde Jesus senta à mesa, onde Jesus dá de comer, mas também vamos experimentar do Calvário. E é importante que a gente esteja com Jesus em todos esses momentos.
no momento da mesa, no momento em que Ele parte o pão, no momento em que Ele nos alimenta, mas também que a gente saiba que a qualquer momento nós vamos precisar descer e com Ele atravessar o Calvário, com Ele atravessarmos e chegarmos no alto da cruz e experimentar a ressurreição. Com Cristo nós viveremos experiências máximas, mas também experimentaremos experiências máximas de purificação. E o sofrimento, muitas das vezes, é um processo de purificação. O sofrimento, muitas das vezes, é o processo de amadurecimento. E aqui, hoje, meditando o que São Tomás de Aquino traz para nós, ele vem falar dessa purificação do lava-pés. Mas existe uma purificação interior que nós precisamos viver. Escolher a cada etapa da nossa vida com quem e como nós vamos viver. Com quem e como nós vamos viver. Eu queria que você meditasse isso hoje na sua vida. Eu queria que você refletisse hoje sobre isso no seu coração. Com quem e como você quer viver os sofrimentos, os desafios dessa vida. Veja que Jesus, quando vai sentar à mesa, ele senta com os apóstolos. E depois Judas, o traidor, sai. Ele chama os seus grandes amigos, Pedro, João e Tiago, e sobe com eles para um momento de angústia. Depois, ele é preso, desce sozinho. Mas existe momentos em que a gente precisa passar por certas coisas só. E depois, ele tem na sua companhia, em toda a sua trajetória, a Virgem Maria, Madalena e João. E vão com eles até o fim. Vão com ele até as últimas consequências. Então, nessa semana, nós precisamos convidar Nossa Senhora para caminhar conosco. E essa semana toda, nós iríamos rezar, você que está com o seu direcionamento espiritual, nós iremos rezar a página 251, que são as 7 dores de Maria. Por quê? Porque eu sei que muita gente que está aqui rezando comigo tem passado por muitos momentos difíceis. Eu sei que muitas pessoas que estão rezando comigo estão passando por dificuldades no casamento com filhos. Eu recebi uma mensagem da Claudinha esses dias que meu coração, meu Deus, como doeu. Uma partilha de uma afilhada, sobrinha, alguma coisa assim, mas Ana Clara, estou rezando por eles. Quantas coisas têm acontecido à nossa volta que parece que a gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Quantas pessoas estão dizendo, a minha família perdeu o chão? Quantos casos de desespero, quantas perdas, né? Quantas mulheres engravidando e perdendo os bebês, quantas mulheres descobrindo, né? Atendemos uma moça, uma jovem que perdeu o bebê há 3 meses e descobriu a traição do esposo. Meu Deus, aí você diz quantos acontecimentos, quantas pessoas sofrendo, padecendo de uma dor que não há consolo humano que dê. Né? Uma jovem dizendo, pedindo ajuda, né? Que viu o pai com uma outra mulher, 15 anos. Meu Deus, quanto sofrimento, quantas situações em que as pessoas estão expostas ao desespero, ao olhar por uma situação e não ter esperança. E o Senhor hoje nos chama, nesta semana, a ter esperança na ressurreição. Nós precisamos hoje avançar, a dar um passo. Família de fé, olha para mim. Pare tudo que vocês estão fazendo agora. Café, arrumando a mesa, trocando de roupa, ligando o carro para ir trabalhar. Para um pouquinho. Porque o Senhor quer te chamar a uma experiência de esperança.
O Senhor está trazendo vocês a olhar não para aquilo que vocês estão sofrendo, mas para o momento maior. Ele venceu a morte e nós também venceremos nele. A esperança é: eu espero que em Deus eu vença tudo, eu espero que em Deus tudo isso seja resolvido. A desesperança é quanto eu não consigo ver solução. Veja, a solução está em Deus. Como Ele vai resolver, nós não sabemos, mas nós cremos que Ele vai. Nós cremos que Ele vai. Nós cremos. Nós não podemos perder este olhar para Ele, porque se a gente tira os olhos de Jesus, nós caímos, nós padecemos no desespero. E essa semana, nós precisamos segurar as mãos de Maria e trilhar com ela um caminho de esperança. Essa semana nós precisamos segurar as mãos de Maria e trilhar com ela um caminho de vitória, um caminho de ressurreição. Porque Maria sofreu, Maria não disse assim: eu não vou sofrer. Não, ela sofreu, ela chorou, mas ela estava em Deus e crendo em que Deus daria a ressurreição e a vida eterna a Jesus. E nós precisamos dar as mãos para Maria. Nós precisamos segurar as mãos de Nossa Senhora e com ela seguir e falar assim: Maria, com a Senhora eu vencerei. Por quê? Porque sim, nós não seremos poupados da dor, mas nós seremos fortalecidos nela. Presta atenção, família de fé, nós não seremos poupados do sofrimento, mas nós seremos sustentados nele por Maria, com Maria e em Maria, para vivermos juntos o domingo da ressurreição. Talvez na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua vida interior, você deve estar pensando: meu Deus, quando isso tudo vai passar? Segure nas mãos de Nossa Senhora. Não pergunte quando tudo isso vai passar. Passe pelo que você tem que passar, de mãos dadas com Maria. Passa o que você tem que passar, de mãos dadas com a mãe, com aquela que esteve de pé. Porque talvez hoje você está dizendo: eu não tenho mais força. Talvez hoje você está olhando para a sua realidade e dizendo: eu não aguento. Mas eu quero dizer para você: segure nas mãos de Maria. Não queira ser forte. Deixe a força do alto te sustentar, te ajudar a atravessar tudo que você tem, para que no domingo, para que no dia provido pelo Deus vivo, você possa celebrar a ressurreição. Porque é dele que vem toda a vitória. Não é dos homens, não é da sua estratégia, não é dos seus planos que vem a vitória. A vitória vem da graça de Deus, que já foi contemplada no alto da cruz e nos deu a vitória quando nenhuma pedra grandiosa tentava segurar ele dentro de um túmulo. Ele saiu de lá e está vivo no meio de nós. Hoje eu quero falar de esperança. Hoje eu quero falar de vitória em Deus. Por mais que os teus olhos não contemplem nada disso, mas eu quero que a tua alma tenha essa experiência. Porque eu busco isso hoje em mim também. Eu busco entender hoje que Deus, Ele é o maior. E eu não posso só pregar isso. Eu tenho que viver. Deus é maior. E a ressurreição é a esperança do meu coração. É isso. E saibam, meus irmãos, eu não falo isso para vocês. Eu falo isso para mim primeiro. Porque eu sou a primeira que preciso acreditar. Eu vou ser a primeira que preciso viver isso. E Deus nos leva a essas experiências dolorosas. Muito dolorosas. Para vê-lo, para contemplá-lo. Para estar com Ele. Para viver com Ele. Né? Porque Ele está vivo. Amém? Amém? Vamos dar sequência na nossa manhã de oração. E aqui agora nós vamos rezar a palavra de Deus, o evangelho de hoje, meditando tudo isso que São Tomás de Aquino está nos conduzindo a esse processo de lava-pés, a esse processo de lavar a nossa alma. Temos como propósito do dia
Propósito da semana. Eu quero que você reze isso essa semana toda. As 7 dores de Maria. Nós vamos rezar hoje, amanhã, depois de amanhã. Nós rezaremos. Entraremos neste mistério divino. Nesse mistério profético das dores de Maria, que nos faz lembrar também das vitórias de Maria. Amém? Tome comigo a palavra de hoje, Evangelho de São João, capítulo 12, dos versículos de 1 a 11. Vamos antes rezar o Espírito Santo, a oração que nós temos rezado todos os dias, página 11 do nosso direcionamento espiritual. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, aonde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixa-a, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco. Enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de hoje, o evangelho de hoje, nesse início de Semana Santa, nesta segunda-feira, a semana especial da penitência. São Gregório, o Santo Padre do Deserto, ele diz que é a semana especial da penitência, de nos penitenciarmos para estarmos mais juntos de Deus. Hoje o Senhor então vem falar 6 dias antes da Páscoa. Ele recebe então um jantar. E aqui nós podemos meditar e contemplar aqueles que amam Jesus e aqueles que não gostam de Jesus. Os que amam a Deus em Jesus, que dão para Ele o melhor, que promove para Ele o melhor, mas aqueles que o perseguem. Tudo que é relacionado a Jesus é contrário, fala mal,
critica, persegue. Essa, vamos dizer, é a real realidade de Cristo, da Igreja Católica. Quantas pessoas falam bem, estão ali, dão o seu máximo ali, servem a Deus com alegria, mas quantas perseguem? Quantas falam mal, quantas atacam e atacam de uma forma muito violenta, né? Quantas estão ali e falam mal, quantas estão fora e falam mal. Jesus então recebe este jantar. E o jantar numa casa de amigos. Lázaro, Marta e Maria eram amigos de Jesus. E era uma amizade que não era uma amizade de oi, tudo bem, de dons de serviço, não. Era uma amizade de coração. Jesus então vai à casa deles e é servido por eles. Jesus senta à mesa. Marta então, como sempre, né, à disposição do serviço. E Maria. A palavra vem dizer que Maria pega o perfume caríssimo e começa a ungir Jesus. E começa então a lavar os pés de Jesus. E ela não lava os pés de Jesus com água, que é o normal. Porque naquele tempo, para os judeus, isso era uma prática, um costume de acolher as pessoas em casa. Então, nas portas das casas, tinham-se vasilhas de água e toalhas, para que quando a pessoa chegasse, eu que o recebesse, a pessoa que fosse receber, o anfitrião que fosse acolher, ele lavava os pés dos seus convidados, das suas visitas. Naquela região, né, de Jesus ali, de Nazaré, de Belém, né, naquela região toda ali, é muita terra, muita areia, uma região muito seca. Então, era um refresco para as pessoas. Eles lavavam os pés, lavavam as mãos, né, e a pessoa que recebia era aquela que fazia esse tipo de serviço. Ele não só dizia, seja bem-vindo à minha casa, mas como lavava os seus pés e fazia essa prática. E lavar os pés com perfume já era algo que estava acima da média, vamos dizer assim, né? No acolhimento. Às vezes a gente chega e tem essa experiência de se sentir muito bem numa casa, porque a pessoa preparou o melhor prato, colocou a melhor toalha, colocou aqueles talheres mais nobres que ela tem, colocou aqueles tipos de mesa posta, né? Mais bonito, e você fala assim, meu Deus, como eu me senti importante naquele lugar. Pois é, Maria queria que Jesus se sentisse importante e amado na casa dela. Então ela pega o perfume e começa a ungir. Jesus estava ali no meio de pessoas que eram muito queridas para ele. Mas havia um que não seguia Jesus por amor, seguia Jesus por interesse. E esse um era Judas, que critica a permissão de Jesus. Jesus que permite Maria lavar os seus pés, não com água, mas com perfume. E ele faz uma crítica. Porque quando nós não estamos em Jesus, é isso que a gente faz. A gente critica. A gente diz, não precisa disso tudo. Né? Quantos pobres estão nas ruas? E aí Jesus diz, os pobres não vão acabar. Vai sempre existir. Mas me honrar. Veja que a gente vê aí alguns momentos, né, na igreja, alguns momentos importantes, por exemplo, de Nossa Senhora Aparecida, né, onde se é elevado os altares, flores. A gente vê aí os dias dos padroeiros, você aí pode lembrar, né, o dia do padroeiro da sua cidade. É importante que se celebre. Por quê? Porque dias que a gente vai ter que ajudar, o dia que vai ter que fazer um mutirão de arrecadação para dar para os pobres, isso sempre vai ter, mas o dia de celebrar precisa também. O dia de celebrar precisa. E veja, Jesus estava prestes a morrer. Jesus estava prestes a ser preso. Jesus estava prestes a ser pregado na cruz. E Maria tem essa sensibilidade. Talvez eu não vou ter Jesus amanhã, mas no hoje eu quero ungir os seus pés. No hoje eu quero dar para ele o que eu tenho de melhor. E ela não lava com uma gotinha. Ela não pega uma bacia e coloca ali umas gotinhas de perfume. Não, ela pega, a palavra vem dizer, meio litro de perfume e lava os pés de Jesus. Aquilo deve ter incendiado a casa inteira. Porque esse ato, Jesus está dizendo, é importante que celebre,
que celebre a vida, que celebre a amizade. É importante que você viva o que tem que ser viver, os processos que você precisa viver. Daqui a pouco vocês vão chorar por mim, mas hoje eu estou junto. Hoje eu estou sentado à mesa, hoje eu estou comendo com vocês. Mas amanhã, daqui 6 dias, eu serei aquele que vai estar preso e que vocês não vão ter acesso a mim mais, como vocês tinham. E às vezes a gente se perde nos afazeres, nas regras. E a gente perde momentos marcantes na nossa vida. A gente perde oportunidades de amar e ser amado. De amar a Deus e amar o próximo. Às vezes a gente quer o tempo todo uma justificativa para algumas coisas, né? Outro dia eu fui numa igreja e era dia de Nossa Senhora das Dores. Meu Deus, quantas flores, quanta beleza. Eu ficava assim, meu Deus, que coisa mais linda. E eu fiquei encantada. E aí, uma senhorinha disse assim, né, na hora, assim, perto de mim: não sei pra que isso. Se você sai aqui, a gente vê tantos pobres, a gente vê tanta gente pedindo. Eu disse pra ela assim: pois é, o ano inteiro vai ter gente pedindo. O ano inteiro vai ter gente pedindo. E a senhora acha que o dinheiro dessas flores vai matar a fome de todo mundo para sempre? Não. Então hoje é dia de celebrar o dia de Nossa Senhora. Então hoje, as flores, os perfumes, a paramentação do altar precisa ser dela. Porque todo dia do ano se dá de comer aos pobres. Mas hoje é dia de celebrar o dia de Nossa Senhora. E essa semana é dia de celebrar as dores de Jesus. Essa semana é a semana de viver a paixão de Jesus, de se recolher em oração. Essa semana é dia da gente ir em procissão, de acender as velas, de chorar a morte de Jesus. Essa semana é a semana disso. E às vezes a gente acha que não é bem assim. É assim. A nossa vida é feita de escrever a nossa história. Eu estou escrevendo a minha história. Você está escrevendo a sua história. E nós precisamos escrever tudo isso que nós estamos vivendo. As celebrações, os dias de chorar, os dias de ajudar, os dias de contemplar, os dias de se recolher. E Jesus está dizendo isso. Existirão dias em que precisa ser dado a Deus o melhor. Existirão dias que nós vamos dar para o outro. Existirão dias em que nós não vamos receber, porque nós não vamos ter condição de dar. Mas nós vamos receber. Outro vai dar para mim. E Jesus diz, né, no final para Judas isso. Porque Judas não estava ali. Judas não estava ligado em Jesus. Judas estava ligado nos seus interesses próprios. Veja que quando a gente está ligado em Deus, nós temos ordem nos nossos afetos. Judas estava desordenado afetivamente. Judas estava apegado no dinheiro, e o fato de Judas estar apegado no dinheiro, Judas tinha atitudes e pensamentos egoístas, desordenados. E a desordem maior o levou a trair Jesus. Porque quando nós estamos desordenados, fora da ordem, fora do equilíbrio, é isso que a gente faz. A gente mente, a gente trai, a gente perde amizades verdadeiras, a gente perde pessoas que a gente ama de perto de nós. Porque a desordem nos leva a isso. Que hoje também você possa meditar sobre isso. Que você possa ver e refletir sobre os seus sentimentos interiores. Sobre aquilo que você tem nutrido nos últimos tempos. Por que você questiona tantas vezes algumas coisas que têm acontecido na igreja? Por que você sempre está batendo de frente? Por que você não pode olhar para Deus? Por que você tem que olhar sempre para a sua opinião? Por que no seu casamento às vezes tem sido tão difícil o diálogo? Por que você tem olhado sempre para você que está certa? Como que tem sido isso? Que hoje nós possamos também viver o mistério da palavra de Deus. Vamos para o nosso momento de intercessão. Vamos colocar diante do Senhor todos aqueles que nos pedem oração. E hoje
São muitas as intenções para nós orarmos. Traga agora no seu coração, coloque agora diante do Senhor, como uma oferta. Coloque agora na sua bandeja, nos seus cestos. Coloque agora, né? Coloque agora nas suas vasilhas o que você tem para ofertar. Coloque as pessoas que você quer orar. Coloque, presente Jesus. E comece junto comigo. Senhor, Tu és o Deus vivo. Tu és o Deus da verdade, Tu és o Deus do começo, Tu és o Deus do fim. Tu és o Deus da eternidade. Assim, Senhor, nós voltamos a nossa vida para o Senhor e colocamos diante de Ti todas as famílias que rezam conosco, todas as situações que se levantaram contra as famílias, as mentiras, o adultério, as dívidas, a traição, as enfermidades. Senhor, a morte. Seja a defesa de todo este povo que ora conosco nesta manhã. Que se levante a força do alto para nos defender, Senhor. Que assim o Senhor, como grande eu sou, como vitorioso, como vencedor, como Adonai, como Pantocrato, como El Shaddai, se levante para nos defender e defender os filhos, os maridos, as esposas, a saúde. Que venha nos defender, Senhor, de todos os ataques do mundo, os ataques diabólicos, os ataques das feridas, da desordem do pecado no mundo, Senhor. Seja a nossa defesa e sustente a nossa vida, Senhor, para atravessar este tempo tão desafiador. Tempo de dor, de morte, de tristeza, de decepção, tempos de tanta frustração, de tantas enfermidades, de tantos traumas. Senhor, seja a força a sustentar a Tua igreja. Tira do meio de nós toda mentira. Tira do meio de nós, Senhor Jesus, toda a incredulidade e nos devolva a fé e o ardor pela esperança por um tempo novo, Senhor. Eu rogo, Senhor, pelos casamentos, pelos filhos, pelos maridos. Eu rogo, Senhor Jesus, pelas almas desesperadas neste dia. Que a Tua graça esteja sobre o Teu povo, sobre todos aqueles que te invocam e que te invocam de verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Confiando plenamente de que Deus ouve a nossa oração. Esteja hoje você nele e ele estará em ti. Coloque diante do Senhor e não deixe de rezar página 250, 7 dores de Maria. Vamos colocar isso diante do Senhor e que ele seja a nossa força, o nosso sustento. Em nome de Jesus. Amém. E eu espero você amanhã para a nossa Semana Santa, para a nossa terça-feira. Vamos fazer o nosso dia de hoje um dia de oração, toda essa semana, uma semana de oração. Deus abençoe.